Torres de sol que iluminariam cidades inteiras, velas que poderiam rebocar navios gigantes, fábricas que despoluem o meio ambiente, carros movidos a ar, interruptores inteligentes, condicionadores de ar feitos de gelo e turbinas eólicas. São verdadeiras maravilhas modernas. Ei, esse é um bom nome para o programa. São ideias que podem salvar o planeta. Hoje, em Maravilhas Modernas, Tecnologia Ambiental 2. Maravilhas Modernas. A queima excessiva de carbono pode resultar em um aquecimento global de proporções catastróficas. Mas existe luz no fim do túnel. Assim como geramos o problema, podemos criar a solução. Hoje percebemos que é a tecnologia que nos ajudará a resolver este problema em escala global. E a mudança pode começar em pequena escala. Os aerogeradores não são uma novidade, mas este no topo da garagem de Jay Leno tem uma diferença. Para ele, o vento pode soprar de qualquer direção. O interessante desta máquina é que ela utiliza algo que está sempre disponível, o vento. Não precisamos mudá-lo nem nada. Não há nenhum subproduto do vento, ele está aí 24 horas por dia. Perto do aeroporto, sempre que um avião decola, temos 100 watts. O responsável por fornecer energia eólica a Jay Leno é Phil Watkins, inventor e proprietário da empresa Packwind. Para ele, utilizar o vento não é apenas uma paixão, é o futuro da energia doméstica. Podemos ver a energia sendo produzida. É uma experiência emocionante. Você vê o aparelho girando e diz, eu estou produzindo eletricidade. Pode olhar o medidor e testemunhar o processo. Neste processo, o vento é utilizado para mover a turbina, que produz energia elétrica para uso imediato. Se a energia não é utilizada, pode ser armazenada em uma bateria. As ventanias são bem-vindas. Os aerogeradores tradicionais, localizados em regiões expostas ao vento, podem produzir centenas de megawatts, mas para isso, o vento deve soprar de uma determinada direção. Imagine que isto é uma hélice e que ela está girando ao redor de um eixo, certo? Bem, para que essa hélice gire, o vento precisa bater na superfície da lâmina. Se o vento vem dessa direção, a lâmina precisa virar para este lado, para que o vento interaja com a lâmina e a faça girar. Fazer um aerogerador doméstico é uma questão de projeto. Utilizando materiais leves, a Packwind possibilita que este aparelho seja instalado em qualquer casa. As palhetas no eixo vertical utilizam o vento vindo de qualquer direção. Captamos o vento nesta área, ou nesta área, ou nesta área aqui. O vento é captado por todos os lados. Quando se trata de performance, a Packwind oferece mais de uma maneira de utilizar o vento. Essencialmente, temos duas máquinas que conseguem produzir a mesma quantidade de energia. Essa gira mais devagar, mas tem uma área maior. E mais área significa mais energia. Por outro lado, produzir energia também exige velocidade. Quanto mais rápido girar, mais energia irá produzir. Os dois produzem a mesma quantidade de energia. Com um vento de 16 km por hora, estas turbinas geram cerca de 250 watts, o suficiente para ligar uma televisão e um refrigerador. Se utilizadas em larga escala, podem impedir que toneladas de gases de efeito estufa sejam lançados na atmosfera. E para residências com grande consumo de energia, existe a versão Mondo, como esta instalada na garagem de 1.500 metros quadrados, onde Jay Leno guarda sua coleção de automóveis. Não quero roubar a energia elétrica de ninguém. Quero gerar a minha própria energia. E na quantidade que eu quiser. Enquanto Phil Watkins instala o aerogerador, o eletricista George Thomas o conecta à rede elétrica. Basta adicionar alguns painéis solares e começar a economizar. Agora é só ligar. Isso, a leitura está boa, Tá não ótimo. tá? Certo. Toda energia que não é utilizada é devolvida à rede elétrica. Com todas as luzes apagadas durante a noite e as turbinas girando, ele pode gerar até 10.000 watts durante toda a noite. Nós podemos fazer o medidor retroceder.
Produzir minha própria energia é ótimo. É claro que, tirando as luzes, não temos muito gasto, só as lâmpadas e o ar-condicionado. É muito bom poder usar apenas energia solar e eólica. Além de ser gratificante. Da mesma forma que os tomates cultivados em nosso quintal são mais saborosos que os do mercado, a eletricidade gerada em casa parece melhor do que aquela que vem da rua. É como se tivesse aquele toque especial. E se tudo depender de um toque? É o que oferece outro dispositivo ecológico para o lar. Este exterminador de desperdício chamado Green Switch acaba com os ladrões de energia invisíveis. Estes ladrões de eletricidade gastam energia elétrica mesmo quando todos os aparelhos estão desligados. Eles continuam gastando energia. Se andar pela casa à noite, verá um monte de luzes vermelhas piscando. É impressionante. Este é um modo de descobrir a quantidade de aparelhos que desperdiçam energia e roubam dinheiro da sua carteira diariamente. Estas luzes vermelhas representam de 10 a 15% de toda a energia elétrica consumida em uma residência. E nós não fazemos nada para eliminá-las. Este aqui é um escritório doméstico padrão. Você pode ter uma impressora, um modem de internet, caixas de som. Se observarmos o medidor, vemos que estes aparelhos desligados estão gastando 19 watts. É um desperdício de energia. Não é bom nem para o meio ambiente e não é bom para o nosso bolso. E não vamos esquecer o principal ladrão de energia, a unidade de home theater. Como pode ver, tudo isso está ligado. Temos um aparelho de DVD, conversor para TV a cabo e televisor. Eles estão gastando cerca de 100 watts. Se eu desligá-los, o consumo cai para 26 watts. Mesmo desligados, ainda gastam 26 watts ou 26% do que gastariam ligados. Primeiro é preciso decidir que ladrões de energia você quer aniquilar. Após identificá-los, o próximo passo é instalar os interruptores paralelos. Este é um interruptor paralelo. Após decidir em que local da casa será instalado, a colocação é muito simples. Esta é a antena que recebe o sinal da chave mestra e diz à unidade quando ligar e desligar. Os interruptores podem ser instalados em quantas tomadas você quiser e ainda no termostato do condicionador de ar. Então, depois de instalados, os interruptores respondem ao sinal da chave mestra. Nós estamos na porta de entrada dessa residência. Nós já entramos e trocamos todos os interruptores e soquetes que irão se comunicar com o Greenwich. Tudo se conecta na rede elétrica existente. É uma instalação muito simples. Basta apertar um botão para exterminar todos os ladrões de energia. Você economiza dinheiro e o meio ambiente recebe menos poluentes. Se você realmente quiser levar o consumo de energia a sério, é só usar o medidor Power Cost. É só colocar um sensor ao redor do medidor de eletricidade e este aparelho mostra a quantidade de watts, dinheiro e carbono que são poupados. Ficou interessado? Mas ainda há o problema do lixo. Alguns dos responsáveis por lançar gases de efeito estufa e outros poluentes em nossa atmosfera são os aterros sanitários. Em áreas urbanas, o lixo orgânico representa cerca de 40% de todo o lixo. Mas uma companhia criou um método para impedir que esse material vá para o aterro sanitário. É o aparelho de compostagem doméstico, uma caixa mágica que transforma lixo em adubo. Bom, nós podemos utilizar aqui qualquer resto de comida. Cascas de fruta, borras de café, folhas de chá. É só colocar os restos de alimento aqui dentro para a máquina funcionar. Para se transformar em adubo, os restos de alimentos precisam da quantidade certa de oxigênio, umidade e calor. Na natureza, este processo pode demorar meses. O aparelho de compostagem aumenta os níveis de oxigênio e a temperatura, acelerando a decomposição para 2 semanas. E ela faz tudo isso gastando apenas 10 watts de energia. O aparelho pode receber até 2 quilos por dia, a quantidade de lixo orgânico produzida por uma família de 5 pessoas. Então, depois de uma semana, o material fica assim. A gente pode ver que ele começa a se transformar em adubo e podemos adicionar mais lixo.
Tudo é misturado lá dentro. Após começar a se decompor, a mistura é lançada na câmara inferior. Lá, o material é tratado por mais uma semana e começa a secar. Mas, se a ideia de comida em decomposição faz você torcer o nariz, não se preocupe. Os engenheiros pensaram em tudo. Colocamos um filtro de ar dentro da máquina, que funciona o tempo todo e está localizado na parte de trás. Dá para ver que o ar passa por estes buracos, através do carvão ativado até o filtro. E este filtro de ar dura cerca de 5 anos. Sem cheiro, sem sujeira e sem a necessidade de utilizar aterros sanitários, é só abrir a tampa e o produto final está pronto para ser utilizado. Normalmente, todo este material orgânico é jogado em aterros sanitários, mas aqui ele é transformado em adubo. E depois de apenas 2 semanas, temos um rico adubo orgânico. Você não precisa de um caminhão movido a diesel para vir buscar seu lixo, e é ótimo para o jardim. Com ou sem adubo, os jardins em Azusa, na Califórnia, murcham sob o calor de 38 graus. Dentro da biblioteca pública, o condicionador de ar funciona na máxima potência. A biblioteca recebe aproximadamente 500 visitantes por dia e muitos deles vêm aqui só para fugir do calor. Sob este calor, os condicionadores de ar levam a rede elétrica da cidade ao limite, ameaçando com blackouts e estimulando a construção de novas usinas hidrelétricas. Mas a prefeitura encontrou um modo de aliviar a pressão, utilizando energia à noite para refrescar a biblioteca durante o dia. Parece confuso? A solução está no gelo, com o sistema de refrigeração Ice Bear. Este é basicamente um grande tanque de água. É um tanque de 500 galões de água e dentro dele temos estas molas de cobre. Se olharmos de perto, elas se parecem com as molas de um colchão que foram esticadas. É dentro destas molas que o Ice Bear faz seu primeiro truque. À noite, uma bomba joga um refrigerante na água através das molas. A água congela em um bloco ao redor das molas. Agora podemos sentir que a água está gelada, pois temos gelo que foi formado durante a noite. Eu estou encostando no gelo aqui embaixo. Durante o dia, quando o condicionador de ar é ligado, a bomba envia um refrigerante quente pelas molas em contato com o gelo. O refrigerante é resfriado e bombeado através de canos até o sistema de condicionador de ar para fornecer refrigeração. No fim do dia, o Ice Bear fica inativo até tarde da noite, quando o processo é reiniciado. Podemos fornecer cerca de 8 horas de refrigeração usando este gelo. Então, ele se transformará em água e usaremos a unidade de condensação para transformá-la em gelo. Ao produzir energia durante a noite, em vez de sobrecarregar a rede elétrica durante o dia, o Ice Bear diminui os gases de efeito estufa utilizando energia limpa à noite. Muitos lugares têm produzido energia renovável à noite usando o vento. Ao transferir parte da demanda para o período noturno, também transferimos parte da demanda para fontes de energia mais limpas que ajudam o meio ambiente. Esta tecnologia é muito simples. Temos um grande bloco de gelo do lado de fora da biblioteca e, de alguma forma, ele funciona para manter o prédio refrigerado. A seguir, uma torre solar mais quente que o planeta Mercúrio, capaz de iluminar uma cidade. Em um deserto nos arredores de Sevilha, na Espanha, 110 metros de tecnologia ecológica têm chamado a atenção. Esta pode ser a solução para levar energia solar às cidades. É a Torre Solar, um sinal de esperança na luta contra o aquecimento global. O topo da torre de concreto é banhado pelo reflexo de um mar de espelhos chamado helióstatos. Os helióstatos estão espalhados por uma área de 690 mil quilômetros quadrados. Todo dia que o sol aparece, eles transformam a torre em um oráculo de energia solar. Valério Fernandes é o diretor de engenharia da usina. Nós estamos no meio do campo de helióstatos da usina de energia solar PS10. Ele é composto de 642 helióstatos feitos de espelhos. A função dos helióstatos é refletir os raios do sol, mas estas unidades não são quentes. Os helióstatos são programados para manter o calor na torre do amanhecer ao pôr do sol. Eles se movem de acordo com a rotação da Terra, permanecendo perfeitamente alinhados entre o sol e a torre.
Em alguns anos, fevereiro tem 29 dias. Todo ano é diferente. E as equações para refletir o movimento do Sol com precisão são complexas. E precisam ser atualizadas de tempos em tempos. Cada helióstato é feito de aço e vidro com uma área de superfície de 120 metros quadrados. Eles são feitos de espelhos comuns que refletem os raios do Sol e são levemente curvados para concentrar a radiação solar em direção a um ponto. Este é o receptor que é localizado no topo da torre. Sob a força dos espelhos, o receptor solar chega a alcançar 540 graus centígrados, mais quente do que a temperatura diurna em Mercúrio. O receptor é feito de 4 painéis de aço. Cada painel consiste de um arranjo de canos soldados. Dentro dos canos existe água. Quando o Sol atinge os painéis, a água é aquecida e transformada em vapor. A pressão criada pela expansão do vapor movimenta a turbina e gera eletricidade. Quando essa eletricidade alcança a rede elétrica, o processo está completo. O Sol foi aproveitado com sucesso e transformado em energia limpa. Esta única torre fornece energia para 6.000 residências. Mas os espanhóis não pararam por aí. Há outra torre em construção e 8 em planejamento. O projeto todo irá gerar energia suficiente para os 700.000 moradores de Sevilha, a 19 quilômetros de distância. A ideia para este tipo de tecnologia surgiu no deserto da Califórnia nos anos 80. Construído como um protótipo em escala natural, o Solar One utilizava a energia de 1.800 espelhos apontados para o topo de uma torre de 90 metros de altura. Mas em vez de usar água como condutor de calor, o Solar One utilizava óleo. Durante 4 anos, o protótipo produzia esporadicamente até 10 megawatts de eletricidade, o bastante para abastecer 5.000 casas. Mas o mais importante foi ter provado que a tecnologia funcionava. Na verdade, acho que ninguém acreditava que ele funcionaria durante tantos dias, gerando tanta energia. No final, ele superou todas as expectativas. Em Sevilha, na Espanha, os engenheiros escolheram a água como trocador de calor. Mas ainda há um grande obstáculo a ser superado: como manter a turbina girando sistematicamente no escuro. No momento, nossas primeiras usinas possuem uma capacidade limitada para armazenar energia térmica que nos permite gerar eletricidade quando não há sol. Mas o limite é de aproximadamente 1 hora. O truque é manter a água quente o bastante durante a noite para produzir o fluxo que move a turbina. Por isso, engenheiros estão procurando soluções híbridas como energia eólica e biocombustíveis para manter a energia limpa funcionando sem interrupções. Mesmo assim, a torre solar espanhola brilha com sucesso. Quando há sol, a torre gera uma quantidade diária de 11 megawatts de eletricidade sem a emissão de gases de efeito estufa. Com o sucesso desta usina comercial, eu acredito que demos um primeiro passo bem-sucedido. O sucesso duradouro do projeto espanhol despertou a atenção para a torre solar. Da China ao Marrocos, a torre de energia está começando a chamar a atenção de investidores e governantes. Mas nem todas as torres solares são iguais. Existe outra tecnologia solar muito interessante. É só colocar um funil de ponta cabeça e permitir que o sol brilhe sobre ele o dia todo. O modelo em funil foi testado pela primeira vez na Ecológica Espanha, nos arredores de Madrid, na ensolarada Manzanares. O projeto se inspirou em um princípio simples da física que diz que o ar quente é atraído para o alto. O projeto começou com uma gigantesca estufa, uma cobertura de polímero transparente ou área de coleta ao redor de uma torre de 190 metros com fundo oco. Quando os raios do sol atingem a cobertura, o ar embaixo era aquecido até 35 graus acima da temperatura ambiente. O ar quente subia em direção ao ar mais frio no topo da torre. Esta corrente ascendente era canalizada em uma grande turbina localizada dentro da torre.
A usina funcionou de 1982 a 1989, gerando 50 quilowatts. Não era muito, mas funcionou. O projeto parecia pronto para ser ampliado. Mas no final dos anos 80, o petróleo era barato e o interesse desapareceu. Existem duas coisas que atraem investimentos para as torres solares. Uma é o custo do petróleo. A outra são as políticas governamentais. Hoje, com a alta do preço do petróleo e com a conscientização do público sobre as questões ambientais, o modelo de Manzanares voltou ao centro das atenções. Uma empresa australiana chamada EnviroMission planeja construir uma nova torre de dimensões nunca vistas. Será uma das maiores, se não a maior estrutura da face da Terra. A torre de aço e concreto terá 760 metros de altura. Isso é quase 1 quilômetro, 2 vezes o tamanho do edifício Empire State. Sua base terá 130 metros de diâmetro, larga o bastante para fornecer estabilidade durante tempestades de vento. A cobertura de vidro e polímero terá uma extensão de 4 quilômetros, inclinando-se levemente de uma altura de 2 metros no perímetro a 30 metros na torre, onde 32 turbinas irão transformar o ar quente em eletricidade. A torre promete gerar energia o ano todo. As estufas funcionam no inverno. É possível coletar ar quente e criar uma diferença de temperatura. Podemos não ter a mesma produtividade que teríamos no verão, mas ainda assim teríamos um bom resultado. A EnviroMission acredita que sua torre conseguirá gerar impressionantes 200 megawatts. Mesmo operando com 80% da capacidade, é energia suficiente para abastecer milhões de residências. A EnviroMission já comprou um terreno de 80 quilômetros quadrados entre Sydney e Melbourne. Será uma maravilha da engenharia e um ícone da energia renovável. E será um projeto caro. Estima-se que a construção da torre custará 700 milhões de dólares. É um preço alto, mas que irá se pagar no futuro. Acreditamos que ela poderá competir com o carvão em termos de produtividade. A construção será mais cara, mas não custará nada para manter. Com o interesse dos investidores voltado a projetos ecológicos, não será impossível obter os 700 milhões de dólares. Acredito que este seja o santo graal da energia renovável. Oportunista, sim, é claro. Digo, ninguém faz nada de graça, mas o que era um sonho se tornou uma paixão. E nós vamos realizá-lo. Existe outra máquina ecológica que acabou de ser construída. Um carro que funciona a ar. E seu inventor francês acredita que este será o automóvel do futuro. Ouça o som singular desta solução para a poluição. É um carro que funciona com ar comprimido. Ele se chama CAT, Tecnologia de Ar Comprimido. É o resultado de 14 anos de pesquisas realizadas pelo engenheiro francês Guy Negre. Com o CAT, Negre criou um carro com emissão zero de poluentes. A premissa do projeto era que, para um carro funcionar, especialmente dentro das cidades, é preciso pouca energia. E com o ar comprimido é possível acumular energia suficiente para isso. O ar comprimido tem sido usado há tempos como fonte de energia para várias ferramentas e equipamentos. Para os projetistas de automóveis, o ar comprimido é difícil de ser manuseado. Mas Negre e sua equipe da Motor Development International construíram um motor que irá movimentar o mercado automobilístico. Em um motor de combustão interna, combustível e oxigênio explodem. As explosões resultantes criam pressão que empurra os pistões que giram o eixo da manivela. Com o motor da MDI, explosões precisamente cronometradas de ar comprimido criam a pressão necessária para mover os pistões sem poluir. Para fornecer a energia necessária para movimentar um carro, é preciso uma pressão de 4.900 PSI. Isto é mais de 100 vezes a pressão em um pneu de carro padrão. Apertado dentro de um pequeno tanque para caber sob a carroceria do CAT, esta é uma bomba relógio potencial. Por isso, os projetistas tiveram de construir um tanque que não explodisse.
Isto aqui dá uma ideia da tecnologia utilizada dentro do carro. Você pode ver que temos alguns tanques de fibra de carbono debaixo do piso. Nós usamos fibra de carbono porque é um material muito seguro. Se houver uma batida, por exemplo, nós não teremos estilhaços voando para todos os lados, porque ele racha e aí o ar sai. Os tanques podem aguentar, inclusive, o impacto dos tiros de uma arma de calibre pequeno. Por funcionar a ar, o CAT tem uma estrutura leve de alumínio para mantê-lo leve e frágil. O mesmo foi feito com o corpo. O corpo do carro é feito de fibra de vidro. Usar este material é muito importante para nós, porque o carro fica mais leve e com isso ele fica mais ágil. Com esta tecnologia, nós não podemos armazenar muita energia, por isso precisamos garantir que ele seja muito ágil. A MDI licenciou a tecnologia para a Tata Motors, o maior fabricante de carros da Índia. E a Cidade do México vê no CAT uma maneira de diminuir a poluição local. Quando o CAT sair da fábrica, ele precisará de ar e a MDI terá de convencer os postos de gasolina a instalar compressores industriais e tanques de ar. Este é um compressor e você pode usá-lo para abastecer os tanques de alta pressão com um grande volume. E quando o carro chegar a um posto, você só tem que transferir o ar destes tanques para o carro, o que leva apenas 3 minutos. O abastecimento também poderá ser feito em casa. É só ligar o compressor que vem junto com o carro e em 3 ou 4 horas o tanque está cheio. Pronto para andar 200 quilômetros por apenas $2. Se o ar for gerado com uma fonte renovável, o carro se torna uma verdadeira máquina ecológica. Este é o alternador do motor, para abastecer o carro ligando em uma tomada elétrica e encher o tanque. Somando tudo isso, a versão urbana, ou Mini CAT, atingirá uma velocidade máxima de 112 km por hora. Se quiser mais potência, a MDI desenvolveu um híbrido de gasolina. Quando o ar termina, o motor a gasolina é ligado e um compressor reabastece os tanques de ar. Alternando entre os dois combustíveis, o híbrido poderá andar até 965 km com um tanque de gasolina. O primeiro carro a ser produzido será o Mini CAT. Se ele parece estranho por fora, observe melhor a direção. Por isso colocamos o motorista no meio. Com o motorista no meio, podemos colocar mais coisas na frente, deixando mais espaço no porta-malas. Esta é a ideia básica. Mas também para nós fica mais fácil usar este carro na Inglaterra ou na França, porque não há diferença, o motorista fica no meio. Tanto faz se você dirige do lado esquerdo ou direito. Guy Negri criou um carro para todos. O preço do CAT vai variar de $7.000 para um Mini CAT de 4 cilindros a 25 mil para um carro familiar de 6 cilindros. A preocupação de Negri em ser ecologicamente responsável também se aplica à fabricação. Vamos expandir o conceito industrial que criamos, que é fazer carros em pequenas fábricas localizadas no país onde serão vendidos. É um conceito original muito importante para a economia, por questões sociais, ecológicas e ambientais. O carro a ar comprimido funciona. Agora, Guy Negri só precisa do apoio do público e da indústria automobilística. Mudanças são sempre difíceis, especialmente mudanças tecnológicas, porque a indústria geralmente funciona seguindo caminhos que já foram trilhados e não gosta que ninguém tente mudar o curso. Mas hoje existe uma necessidade global por novos caminhos. Também há uma necessidade global por água potável. Felizmente, podemos transformar água poluída em água potável, mas a um custo muito alto. Não há muita água no oeste americano, mas, sob uma das regiões mais secas do sul da Califórnia, há milhares de litros de água. Boa parte está poluída, mas não por muito tempo. 60 metros abaixo do Vale de San Gabriel, substâncias tóxicas contaminaram o lençol freático há décadas.
No começo do século XX, no início da Revolução Industrial, o homem achava que podia jogar coisas fora, que podia despejar detritos em rios e aterros, jogar lixo no oceano e que tudo simplesmente desapareceria. Até a década de 70, as leis ambientais vigentes atualmente não existiam e as práticas para manusear e descartar substâncias tóxicas eram muito diferentes. Foi preciso um grande desastre ecológico para mudar essa mentalidade, o incidente de Love Canal nos Estados Unidos. Em 1942, uma indústria química passou a utilizar um canal ao norte do estado de Nova York como depósito de resíduos tóxicos. Em 1978, moradores das áreas vizinhas apresentaram altas taxas de deficiência em recém-nascidos, de aborto e de câncer. Dessa tragédia surgiu o Superfund, um programa federal voltado para identificar e despoluir locais afetados por resíduos tóxicos nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que a tecnologia foi utilizada em larga escala para despoluir o ambiente. O lençol freático de San Gabriel é um desses lugares. A Agência de Proteção Ambiental americana identificou 20 companhias que contribuíram para a poluição desta área. Os responsáveis incluem desde empresas de limpeza até fabricantes de foguetes. Diariamente, 41 milhões e 600 mil litros de água contaminada, equivalentes ao conteúdo de 500 piscinas, vão do lençol freático para a estação de tratamento de San Gabriel para serem despoluídas. A água é retirada do lençol freático através destes poços de extração que abastecem a estação de tratamento. A água passa pela primeira fase de tratamento, que é a passagem de ar dentro de uma coluna separadora no contrafluxo da corrente aquosa. A água chega no topo da torre e depois cai. Os tanques são preenchidos com cilindros porosos de plástico do tamanho de laranjas. Quando a água passa pelos cilindros, ela é dividida em gotas. Enquanto isso, ar é introduzido na base do tanque. Quando o ar entra em contato com as gotas, os contaminantes voláteis se transformam em vapor e são carregados para o topo da torre. O ar, com os compostos voláteis, sai pelo topo da torre e vai para os compartimentos azuis, que são filtros de carbono. O ar entra por cima do compartimento, passa pelo carbono, sai por baixo e é liberado pela chaminé como ar limpo. Enquanto o sistema de air stripping remove a maior parte das substâncias voláteis, outros contaminantes permanecem. A próxima substância a ser removida é um agente causador de câncer, o tricloropropano 1,2,3. Após passar pelo extrator, a água entra por este tubo, nestes 10 recipientes, preenchidos com 2/3 de carbono granular, que é este material aqui. A água entra pelo topo, passa pelo carbono e qualquer substância volátil que não foi removida no extrator, assim como o tricloropropano, é removida. A água limpa sai do sistema por esta parte de baixo e segue para a próxima fase do tratamento, a permuta de íons. Na estação de permuta de íons, a água passa por uma série de tanques. O vilão aqui é um componente sólido de combustível de foguetes chamado perclorato. Ao ser ingerido em excesso, o perclorato ataca a tireoide. Eles são como uma resina de permuta de íon, uma resina sintética. Temos 30 recipientes em cada carrossel. Quando a água contendo perclorato passa pelos recipientes cheios de resina, esta se prende aos íons de perclorato e os substitui por íons de cloreto. A última substância a ser removida é a N-nitroso dimetilamina, ou NDMA, que pode causar câncer. Para eliminá-la, a melhor forma é o ataque com luz ultravioleta. Este é o último passo em nossa estação de tratamento. Este é o sistema de radiação ultravioleta. A água passa por aqui. Cada um destes painéis tem 16 luzes. A água passa por esta luz, desativando o NDMA, que é um componente de combustível para foguetes, que tem esta aparência. Dentro do canal, a água passa por uma série de 2.200 luzes ultravioleta. Enquanto as moléculas de NDMA absorvem a luz, elas são quebradas em componentes não tóxicos.
No final do tanque, a água recebe uma dose de cloro e é finalmente enviada para o sistema de abastecimento de água da cidade. Estamos no efluente da estação. O que entrou na estação há menos de 1 hora como água contaminada se transformou em água potável para ser consumida. Enquanto a água limpa sai por este lado da estação, uma quantidade igual de água contaminada chega pela entrada. É um ciclo que se repetirá durante décadas. A área de contaminação de águas subterrâneas tem mais de 12 quilômetros de comprimento e 2 quilômetros de largura. Acreditamos que levou de 40 a 50 anos para que atingisse esse tamanho. Levará ao mesmo tempo ou mais para despoluirmos toda esta água. Até hoje, somente nesta estação, a despoluição custou 48 milhões de dólares. Desse total, o governo americano pagou cerca de 30%. Os responsáveis pela poluição pagaram o resto. Épocas conturbadas pedem soluções drásticas, como a estranha experiência que pode salvar o mundo e uma nova versão da era das navegações. A bordo do WeatherBird 2, em Fort Lauderdale, na Flórida, uma equipe de biólogos marinhos se prepara para uma jornada que poderá ajudar a salvar os oceanos e, ao mesmo tempo, resolver o problema do aquecimento global ao transformar o mar em uma esponja gigante. Os biólogos têm como objetivo um elemento indispensável para a vida na Terra, o plâncton. Alguns destes organismos microscópicos agem como florestas flutuantes, absorvendo dióxido de carbono do ar e devolvendo o oxigênio. Mas a quantidade de plâncton tem encolhido 1% ao ano. A tripulação do WeatherBird está determinada a reverter esta tendência com um experimento simples, porém controverso. Nossa companhia, Planctos, está no ramo de restauração ambiental. Dizemos que restauramos as árvores e oceanos do planeta. A equipe da Planctos irá alimentar populações de plâncton com o nutriente preferido dessas criaturas microscópicas, ferro. Quanto mais plâncton houver no oceano, menos gás carbônico haverá na atmosfera. Para cada tonelada de ferro despejada no oceano, cerca de 100 mil toneladas de dióxido de carbono serão retiradas da atmosfera pelo plâncton. Usando imagens de satélite, a equipe identificou uma fluorescência de plâncton intocada para seu experimento 480 quilômetros a oeste das Ilhas Galápagos. Tenho aqui uma amostra do nutriente de ferro que vamos misturar na água. Este nutriente de ferro que usaremos como fertilizante é muito fino. Quando despejado na água, vai se dissolver. Nós queremos que ele flutue na superfície pelo maior tempo possível, para que atraia o plâncton para a superfície. Durante 2 semanas, a tripulação do WeatherBird vai utilizar um tubo plástico para despejar de 50 a 100 toneladas de ferro nesta fluorescência de Galápagos. De acordo com a Planctos, isso removerá de 5 a 10 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. Usamos estes misturadores. Colocamos água do mar neles. Podem conter 1.130 litros. Abrimos, colocamos o ferro aqui, ligamos o motor, misturamos o ferro com a água do mar. E então colocamos os tubos de volta e lançamos a mistura concentrada de água do mar e ferro enquanto o barco se movimenta pelo oceano. Após lançar o ferro no mar, a equipe de pesquisadores permanecerá no local por 20 semanas para monitorar o crescimento do plâncton e registrar quanto dióxido de carbono será absorvido. Eles vão testar amostras para determinar a profundidade que o plâncton cheio de gás carbônico afundou. Isto permitirá à equipe estabelecer quanto tempo ele permanecerá fora da atmosfera. Depois poderemos identificar a quantidade de carbono presente na biomassa seca. Isso será feito em diferentes profundidades para que possamos ver a quantidade na superfície quando afundou 100 metros, quando afundou 200 metros. Quanto mais fundo estiver, saberemos que o carbono terá sido isolado por décadas, séculos ou milênios. Quanto mais o plâncton afundar, maior será a pressão que o impedirá de subir com o carbono. Se ele afundar 500 metros, ficará lá por até 1000 anos e a Planctos conseguirá mais dinheiro com a venda de créditos de carbono. Sim, há dinheiro envolvido nisso. Créditos de carbono são uma forma de as indústrias e indivíduos que lançam gás carbônico compensar suas emissões. Ao pagar empresas como a Planctos para lançar ferro nos oceanos, plantar árvores ou instalar turbinas eólicas, é possível poluir com consciência. Pelo padrão mundial,
Um crédito equivale a 1 tonelada de gás carbônico. Os preços variam dependendo do método. Ao restaurar as fluorescências de plâncton que estão diminuindo nos oceanos, podemos recuperar a vida e, em troca, ganhar créditos de carbono que pagam por toda a operação. É uma situação onde todo mundo sai ganhando. Mas outros biólogos marinhos discordam. Para alguns, o projeto Planctus pode ter consequências imprevistas. Quando você tem um crescimento repentino de plâncton ou alga em um local onde isso não aconteceria naturalmente, esse crescimento vai absorver oxigênio. Isso pode roubar uma boa parte de oxigênio do oceano utilizado pelos peixes e outros seres marinhos. Como um gênio na garrafa, é preciso liberá-lo com cuidado. E apesar de não haver um consenso sobre quanto gás carbônico o oceano pode absorver, para a Planctus esse é um risco que vale a pena correr. Nossa intenção é descobrir se é possível fazer isso. É claro que se não funcionar, não ganhamos nenhum dinheiro com isso. Como a companhia é sem fins lucrativos, nossos investidores irão parar de financiar e o projeto será interrompido. Existem outras máquinas ecológicas em nossos oceanos, menos controversas e um pouco mais leves, como este produto alemão chamado SkySail. Ele está sendo testado como forma de reduzir as emissões de milhares de navios de carga que cruzam os oceanos diariamente. O SkySail foi feito para dividir o trabalho do motor de navios. Preso ao convés do navio com uma teia de cordas de fibra de carbono, ele fornece ao navio um impulso extra para movimentá-lo na água. Mesmo que não possa desligar os motores todo o tempo, você pode reduzir a quantidade de combustível queimado e o número de horas que o motor fica ligado. Para reduzir a queima de combustível, o SkySail usa o vento. Um computador ligado aos cabos de reboque lê a velocidade e a direção do vento e guia a vela para cima ou para baixo para pegar a melhor corrente. A vela pode subir até 290 metros, onde o vento é mais forte. A bordo, computadores coordenam os dados de satélites meteorológicos para obter as rotas mais rápidas. Testes feitos a bordo do navio Beaufort, de 54 metros, mostram que o sistema funciona. Em ventos de 16 km por hora, o SkySail, de 860 metros quadrados, produz uma força de reboque de 3 toneladas. Isso equivale à economia de 1.210 litros de combustível por dia. Se o SkySail fosse instalado em metade dos 40 mil navios cargueiros e petroleiros do mundo, ele economizaria mais de 7 bilhões e meio de litros por ano. Com velas maiores e ventos mais fortes, a economia seria ainda maior. Quando os ventos enfraquecem ou uma tempestade se aproxima, o SkySail é retirado e colocado em uma cabine debaixo do convés. O século XXI será a era das máquinas ecológicas que nos ajudarão a salvar o meio ambiente. A tecnologia nos ajudará a despoluir o planeta. Ela já está nos salvando. Temos um longo caminho a ser trilhado, mas não acredito em um futuro sombrio. Tenho muito otimismo. Com uma dose de otimismo e algumas ideias inovadoras, poderemos garantir um futuro mais verde e próspero.